Vamos mergulhar numa história que parece até ficção científica, mas olha, é uma realidade jurídica super inovadora acontecendo agora mesmo aqui no Brasil. Pensa bem nessa pergunta. Um rio subterrâneo pode mesmo processar alguém? Parece absurdo, né? Afinal de contas, água não fala, não assina documento nenhum. Como é que isso seria possível? Pois é, por mais incrível que pareça, a resposta é sim. Em uma cidadezinha lá no coração de Minas Gerais, uma mudança fundamental na lei tornou isso uma realidade. Vamos entender como é que essa história funciona. E a nossa história começa justamente lá, em Cambuquira, uma famosa estância hidromineral em Minas. Foi ali que aconteceu algo que até então ninguém tinha feito. Nessa data específica, 15 de março de 2024, Cambuquira promulgou uma lei que é de fato inédita. A cidade não criou só mais uma área de proteção ambiental, não. O que foi feito lá foi algo muito mais profundo. A lei deu ao aquífero da região o status de sujeito de direitos. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Basicamente, é o seguinte. Para a lei, o aquífero deixou de ser tratado como uma coisa, um objeto, e passou a ser visto como uma entidade. Uma entidade que pode ter seus próprios direitos defendidos num tribunal. E isso, gente, representa uma verdadeira mudança de paradigma. É uma forma completamente nova de pensar a nossa relação com o meio ambiente. A gente sai de uma visão de posse, de propriedade, para uma visão de coexistência. Vamos comparar para ficar mais claro. Tradicionalmente, a natureza é vista como um objeto. Um recurso que está aí para ser usado é uma propriedade. Já essa nova visão, que a gente chama de ecocêntrica, enxerga a natureza como um sujeito. Ou seja, uma entidade com valor próprio, com direitos que precisam ser respeitados, não importa se ela é útil para nós ou não. E a chave para entender isso está na explicação desse jurista, o Fábio Ulho Acoelho. A ideia de sujeito de direito não serve só para seres humanos. Por exemplo, empresas, ou até mesmo espólio de alguém que faleceu, não são pessoas, mas a lei reconhece que eles têm direitos e deveres. O que está acontecendo agora é que a natureza está entrando para esse clube. E olha, Cambuquira não está sozinha nessa jornada não. O que aconteceu lá faz parte de uma onda global, um movimento que vem ganhando muita força há mais de uma década. Esse movimento vem crescendo no mundo todo. Começou lá em 2008 com a Constituição do Equador, que foi pioneira. Depois vieram rios na Nova Zelândia e no Peru, a própria Amazônia na Colômbia, uma lagoa na Espanha. A concessão de direitos à natureza está acelerando. É uma tendência muito clara. E esse movimento é especialmente forte aqui na América Latina, tanto que tem até o nome, Novo Constitucionalismo Latino-Americano. A inspiração para isso vem muito da visão de mundo dos povos indígenas, que nunca enxergaram a natureza como um simples recurso, mas sim como parte de uma grande comunidade de vida onde tudo está interconectado. Certo, a ideia é incrível, mas como é que isso funciona no dia a dia? Como é que uma massa de água subterrânea vai de fato exercer os seus direitos? A lei de Cambuquira é bem específica, o que é ótimo. Ela não se limita a dizer que o aquífero tem direitos. Não, ela detalha exatamente quais são eles. O direito de fluir naturalmente, o direito de estar limpo, de se regenerar. Isso transforma um conceito que era abstrato em algo muito mais concreto e, principalmente, defensável na justiça. Isso nos leva à pergunta fundamental, né? Se o aquífero pode processar alguém, quem é que vai de fato ao tribunal em nome dele? Quem é a sua voz? A solução encontrada foi genial. Um sistema de guardiões. A lei determina a criação de um comitê de tutela. Resumindo, é um grupo de pessoas da própria comunidade que são nomeadas para serem a voz legal do aquífero. São essas pessoas que vão agir para proteger e defender os direitos da água. E não é um grupo de guardiões escolhido ao acaso, não. A composição foi toda pensada para ser diversa e representar os diferentes interesses da comunidade. Tem gente que usa água, tem ONGs ambientalistas, tem mulheres que trabalham com práticas sustentáveis e também especialistas acadêmicos. É um verdadeiro modelo de gestão comunitária. Ok, mas por que a história de uma cidade pequena e seu aquífero está chamando tanta atenção no mundo? O que faz desse caso algo tão importante? A gente já viu rios e florestas ganhando direitos, mas essa é a primeira vez na história para um aquífero. E isso é fundamental, porque estamos falando de um recurso vital que está debaixo da terra, literalmente fora da nossa vista. E o que a gente não vê, muitas vezes a gente não valoriza e não protege como deveria. E essa é a grande sacada, como resume bem essa citação. O objetivo principal é dar visibilidade. Ao transformar o aquífero num sujeito de direitos, a lei força todo mundo, a sociedade, o poder público, a finalmente enxergá-lo e a levar sua proteção muito mais a sério.
E o impacto disso vai muito além de Cambuquira. A cidade criou um modelo jurídico, sabe, quase um passo a passo que pode ser adaptado e usado por outras comunidades aqui no Brasil e no mundo para proteger suas próprias fontes de água subterrânea, que aliás estão cada vez mais ameaçadas. Se tem uma ideia central para guardar dessa nossa análise, é esta. A Lei de Cambuquira deu olhos e voz a um recurso que, por natureza, é invisível. Ela tornou o invisível legalmente visível e, por consequência, defensável. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Se um aquífero subterrâneo pode ter direitos, onde é que isso para? Será que um dia a gente vai ver uma floresta, uma montanha ou até mesmo a atmosfera sendo reconhecidas como sujeitos de direito? A porta que Cambuquira abriu pode levar a um futuro jurídico muito, muito diferente para o nosso planeta.